Vamos lá agora para o parecer de vocês a respeito dessa fala do presidente Bolsonaro. Muita gente fala que esse comportamento dele, que inclui ataques à imprensa, adversários políticos, a classe artística também entra nesse bolo aí, a ser criticado pelo atual presidente. Muita gente fala que isso pode ser uma estratégia, é um método. Outras pessoas acham que é fruto de uma personalidade rude mesmo do presidente. Como é que vocês avaliam essa fala e a repercussão internacional que isso já vem tendo? Edgar, não é nem rude e nem uma estratégia. Quem conhece o presidente Bolsonaro sabe que ele é autêntico. Aliás, ele ganhou as eleições por ser autêntico e não ser um personagem como os outros. O Bolsonaro é e sempre foi e sempre falou as suas opiniões, por mais polêmicas que sejam, mas ele é autêntico e ganhou as eleições por serem autênticos. Mas não há limites, Felipe? Pela autenticidade? Sim. Acho que não. Acho que não. Sabe, as pessoas depositaram um voto nele porque se identificaram com ele. Acabou aquele negócio do político ser um personagem. Mas você acha que as pessoas se identificam com esse tipo de afirmativa? Claro, porque senão ele não tinha ganhado a eleição. Mas Não, ele ganhou com pela esse negação, tipo de né, afirmativa. também, né? Muitas pessoas não concordam com essa Agora, fala dele, mesmo tendo votado Ele ganhou a nele. eleição sem ter participado de um debate. Lógico, levou uma né? facada. A facada foi o motivo para não participar de nada. Como o E as Lula lá pessoas atrás, na reeleição as dele, só que pessoas do Lula não- era caso de corrupção, né? As pessoas não tiveram oportunidade de conhecer de fato De quem era ouvi-lo Bolsonaro. Vamos- Na Câmara todo mundo conhecia ele, tanto que nenhum partido coligou com ele. Carlos, mas vamos nos ater aqui ao tema aqui. Conclui aí pra gente, Felipe, por favor. Então, o que a gente tá vendo... Porque ele governa para todos agora, Governa né? pra Não todos. só mais para os 12% que dizem que são, que verdade. pelas pesquisas mostram que são os fiéis ao Bolsonaro hoje em dia, né? Só que eu acho que ele tá certo em ser autêntico. Em relação a Michele, o negócio é o seguinte: a gente tá vendo uma onda internacional, uma tentativa de suprimir as nossas prerrogativas como país. Começa com Macron querendo falar de internacionalizar a Amazônia, agora a Bachelet falando sobre, sem dados alguns, falando sobre crimes, falando que o Brasil não está vivendo numa democracia plena. Que negócio é esse? Acabamos de passar por um período eleitoral, Bolsonaro venceu as eleições, os crimes no Brasil todos tiveram os números caindo. E por que não falar isso? Por que se interessar dessa forma as pessoas? Porque é o jeito do presidente, ele é autêntico. Zaratini, Autenticidade, você acha? Sem dúvida alguma. vai lá, Zaratini. Olha, não é nada de autenticidade. Ele, como não tem resposta para as questões que são colocadas, ele ataca. Né? Ele ataca com violência exatamente para buscar coesionar essa base que ele tem, né? Que é uma base radicalizada de direita. Então ele vai para cima atacando, né? Porque não tem como se defender, não tem como outra forma de argumentar. Então não é um problema de autenticidade, é um problema de método, né? É um método de atacar sempre o adversário e nunca fazer qualquer tipo de debate. Agora, quem está isolando o Brasil, isolando o próprio governo, é ele mesmo, né? É uma postura, né, de criar uma série de arestas internacionais que vai levando o governo e o país ao isolamento. E nesse Isso sentido, é muito ruim. E nesse sentido, Zaratini, eu passo a palavra pro Felipe, perguntando o seguinte: dá para aguentar 3 anos nesse clima beligerante, belicoso? Edgar, basta nós vermos os resultados do nosso país. Por exemplo, o Zaratini fala que o Brasil está ficando isolado do mundo. Não é o que mostra a realidade. Nós acabamos de fechar um acordo com a União Europeia que Lula tentou, não conseguiu. Dilma tentou, não conseguiu. Temer tentou, não conseguiu. Quem conseguiu? Bolsonaro. Mas a gente tá Os recebendo índices- sanções por causa da Amazônia, não tá? Não, até agora não há nenhuma concreta, né? Ué, a Alemanha e a Noruega suspenderam o fundo de auxílio que mandariam pra gente, por exemplo. Algumas empresas aquele fundo de privadas auxílio era uma internacionais... vergonha, Fefito. Mas era esse fundo de auxílio que ajudava Mato Grosso, por exemplo, a comprar caminhões de bombeiro e aviões, coisas que eles iam comprar esse ano e não conseguiram porque o Você fundo sabia foi que esse suspenso. fundo de auxílio, teve um estado aqui do Brasil que recebia, depois o governador deixou de ser do PT, deixaram de pagar. Então tem que investigar esses fundos de auxílio de outros países, isso está comprovado. Mas por que Foi não dito se... na CPI. Mas por que, O por que PT então não nunca se... governou nenhum estado da Amazônia. Mas Não, não, do Nordeste. nenhum estado. Não, Felipe, mas por que Nós falamos então da não? Amazônia. Por que não regular isso? Por que não conferir se tudo está sendo feito como desejado, ao invés de abrir mão de um dinheiro que o próprio governo fala que não tem e que precisa?
O governo Não é eu um, acho que nós não é um não tem contrassenso dinheiro para isso? manter o exército funcionando. Nós não temos que aceitar esse dinheiro mesmo, a não ser que o Macron peça desculpas. Afronta a nossa soberania e agora quer pagar de bom moço, de paladino da justiça, o Macron? Não, esse dinheiro tem que ser investigado. Mas quem dinheiro indo para as suspendeu? ONGs. Quem Aliás, suspendeu? Foi a Não, França. Não Olha foi a só, França, mas foi deixa- a Noruega, foi a Alemanha. E esses dinheiros vinham para cá para pagar ONGs, e daí você pega o relatório de todas as investigações que foram feitas pela Controladoria da União, pelo Tribunal de Contas. Essas ONGs pagaram 90% Vocês sabem desse por que que eles salário são tão incomodados com as 90% ONGs? do salário, desse dinheiro que recebe é para salário. Você sabe que eles são Então, tão incomodados por que com a as ONG ONGs? trabalha assim? Porque as ONGs lá na Amazônia 60%. mantinham uma vigilância sobre os madeireiros, sobre o latifúndio improdutivo que queima lá a mata. E, deputado é por Felipe, isso que eles ficam incomodados. deputado Felipe, com todo o respeito. E essa daí é a base do bolsonarismo. Então a base do bolsonarismo que é o liberou geral, que é o dia da queimada que eles fizeram. Deputado, com Ô, todo Zaratinho. respeito, durante essas queimadas, a gente sabe, por exemplo, que de 161 municípios do Mato Grosso, só 22 tinham corpo de bombeiro. Desses 22 municípios, bombeiro eles é tinham, estadual, né? eles tinham que escolher qual fogo apagar. E fazendo previsões sobre o tamanho desse fogo. Logo que o fogo começou a se alastrar, a gente viu que estava faltando caminhões e aviões para jogar água para apagar o fogo. E a resposta que Mato Grosso deu foi: compraríamos mais com o dinheiro que viria da Alemanha e da Noruega, o dinheiro que foi suspenso. Então a gente não pode fechar os olhos e achar que esse dinheiro não faria falta para o nosso país, que essa não tenha sido uma sanção internacional. Assim como não tem sido, por exemplo, a sanção do couro. Empresas como a Kipling e a Timberland pararam de comprar o couro brasileiro. Então são sanções internacionais. Fefito, o negócio E é o não seguinte. são de governo. Fefito, o negócio é o seguinte, esse dinheiro precisa ser investigado. Há indícios de irregularidades, há indícios que esse dinheiro era desviado, que era para pagar ONGs, que não contribuíam em absolutamente nada para a proteção da Amazônia. Bolsonaro acertou em cheio quando fez a GLO. O governo Bolsonaro é um governo que tem tolerância zero à criminalidade, inclusive para a criminalidade ambiental. Mas em vez de fiscalizar, abre mão do dinheiro? Você não deveria então fiscalizar e mudar o que está errado? Não, acho que nós temos que usar os nossos recursos, Edgar. Que não temos. Mas veja só, o Ministério da Defesa já colocou a grande parte do efetivo do Ministério da Defesa lá para a Amazônia. Quem fala que o Brasil não isso estava protegendo, isso- desconhece a história do Ministério Embora da Defesa. tardiamente, é bom, claro, era o que tinha que ser feito mesmo, mandar as forças Claro. para lá.